Você não precisa se preocupar com isso. A gerente vai resolver. Essa foi a última frase que ouvi do meu diretor, enquanto minha ex-chefe sorria com um ar de superioridade. Eles tinham acabado de me demitir. Me jogaram fora como se eu não fosse nada. Mal sabiam eles que, com aquela frase, eles não estavam apenas me demitindo, estavam me entregando a chave da minha vingança. Uma vingança que me renderia o salário de 1 ano e custaria o emprego da pessoa que me destruiu. Se você já se sentiu desvalorizado, humilhado no trabalho ou sonhou com o dia em que o jogo viraria de forma espetacular, esta história é para você. Ela é a prova de que, às vezes, a melhor vingança não é um grito, mas um plano perfeitamente executado. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e se prepare, porque o que vem a seguir é um manual de como transformar uma demissão injusta na maior vitória da sua vida. Tudo isso aconteceu no início da década de 2010. O YouTube para empresas ainda era uma espécie de velho oeste. As universidades estavam começando a entender que precisavam de uma presença online, e foi aí que eu entrei. Fui contratado como o criador de conteúdo de vídeo de uma grande universidade, uma equipe de um homem só para construir a marca deles do zero. O salário não era grande coisa, cerca de $2.200 por mês, mas a oportunidade parecia enorme. O problema? No meu segundo dia de trabalho, minha gerente me apresentou o meu KPI, a meta. Ela queria 85 vídeos de 3 a 10 minutos cada em um único ano. Pausa por um segundo e pense nisso. 85 vídeos. Isso é mais de um vídeo por semana. E eu não era apenas o editor, eu era o roteirista, o produtor, o cinegrafista, o cara que achava os talentos para aparecer na câmera e, pasmem, até o compositor musical, porque eles eram mesquinhos demais para pagar por uma licença de músicas. E o equipamento? O equipamento deles era uma piada, computadores e câmeras da idade da pedra. Eu tive que usar meu próprio notebook, minha própria câmera, meu próprio software, tudo para entregar vídeos em 720p, porque o equipamento deles mal aguentava isso. 1080p era um sonho distante. Eu olhei para ela tentando explicar que aquilo era humanamente impossível para uma pessoa só. Ela apenas sorriu, aquele sorriso corporativo que não chega aos olhos, e disse: apenas tente. Se os vídeos forem bons, a quantidade não será meu foco principal. Aquelas palavras, eu me agarrei a elas como um náufrago. Qualidade sobre quantidade. Ok, eu podia fazer isso. O primeiro mês foi tranquilo. Ela me tratava bem, parecia satisfeita. Até que um dia, ela descobriu. Uma coisa trivial, pessoal, que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Ela descobriu que eu era fumante. A mudança foi imediata. Da noite para o dia, eu passei de um funcionário promissor a um problema. Uma colega de trabalho, ao ouvir minha história, literalmente deu uma palmada na própria testa e me avisou: cuidado, ela odeia fumantes, ela vive defendendo a demissão deles. E a perseguição começou. Ela me criticava por cheirar a fumaça depois dos meus intervalos, reclamava se eu chegava 5 minutos atrasado, ignorando as 4 horas extras que eu fazia todos os dias sem ganhar um centavo a mais. Se eu não atendesse o telefone no meu horário de almoço de 30 minutos, era motivo para um sermão. A lista era interminável. Mas eu aguentei. Abaixei a cabeça e continuei trabalhando, focado em uma única coisa: fazer vídeos de qualidade. Como ela havia dito. Eu estava orgulhoso do meu trabalho. Meus vídeos estavam batendo recordes de visualização no canal da universidade. Eu estava cumprindo a minha parte do acordo. Até que, 5 meses depois, a chamada veio. O diretor quer ver você na sala dele. Entrei e lá estavam os dois. O diretor com uma cara séria e a minha gerente, ela fazia sua melhor cara de descontentamento, mas com um pingo de alegria por trás. Meu estômago embrulhou. Eu sabia o que estava vindo. O diretor começou o discurso. Disse que estava decepcionado, que soube que eu estava com o trabalho atrasado, que estávamos na metade do ano e eu só tinha entregue 30 dos 85 vídeos. Eu tentei me defender, tentei explicar a realidade. Sério? Eu estou trabalhando 6 dias por semana, mais de 60 horas semanais. Eu sou uma equipe de um homem só. Os 30 vídeos que eu fiz têm mais visualizações do que qualquer coisa que vocês já postaram. E você, olhando para a gerente, você me disse para focar na qualidade. Mas minhas palavras se perderam no ar. O diretor as descartou com um aceno de mão. O KPI era claro, 85 vídeos. Como você não chegou nem na metade, achamos prudente cortar o mal pela raiz.
Foi aí que a gerente, com um bufo de desdém, soltou a frase que selou seu próprio destino. Nós encontraremos uma produtora profissional para terminar o seu trabalho. O diretor lançou um olhar estranho para ela, mas concordou. E foi nesse exato momento que a lâmpada na minha cabeça não apenas acendeu, ela explodiu em 1000 watts. Vejam bem, como profissional de conteúdo do escritório, uma das minhas tarefas era manter um banco de dados de produtoras de vídeo. Contatos, e-mails, portfólios, tudo. Eu sabia com 100% de certeza que minha gerente, sem nenhum contato na indústria, recorreria à minha lista. O plano se formou na minha mente, claro como cristal. Assim que voltei para minha mesa, com o coração batendo forte, não de tristeza, mas de adrenalina, eu abri aquele banco de dados e com alguns cliques eu reescrevi o futuro. Mudei os números de telefone, baguncei os endereços de e-mail, tornei todos os contatos daquela lista inúteis. Todos exceto um. Eu tinha um amigo que era diretor júnior em uma produtora. Liguei para ele no mesmo instante. Cara, você não vai acreditar. Fui demitido, mas acho que tem um presente para você. Um presente que pode te dar uma promoção e muito dinheiro para sua empresa. E uma bela comissão para mim. Expliquei o plano. Em 2 dias, o telefone da empresa dele tocou. Era a universidade convidando-os para uma reunião. O acordo foi simples. Eu daria a eles o manual completo, um passo a passo de como conquistar meu ex-chefe e o diretor. Eu sabia exatamente o que eles queriam ouvir, o estilo que eles gostavam, os temas que queriam abordar. Em troca, a empresa do meu amigo me pagaria uma comissão padrão de 15% sobre o valor total do contrato. O gerente-geral do meu amigo quase caiu da cadeira. Eram 6 meses de trabalho garantido com um orçamento que ele sabia ser de 6 dígitos. 6 dígitos. Ele redigiu o contrato da minha comissão na mesma hora. A reunião foi um sucesso espetacular. Meu amigo e a equipe dele chegaram falando a língua da universidade, como se trabalhassem lá há anos. Minha ex-gerente e o diretor ficaram boquiabertos. É incrível como vocês entendem perfeitamente a nossa necessidade, eles disseram. Contratados na hora. O que eles não sabiam era o preço da perfeição. Contratar uma produtora de verdade, mesmo naquela época, não era barato. Lembre-se, eu era uma equipe de um homem só. Eles tinham um produtor, um diretor de fotografia, um técnico de som, um editor, assistentes, uma equipe completa de especialistas. Isso significa que cada vídeo que eles produziam custava o dobro, talvez o triplo do meu salário mensal. Mas eles eram rápidos, entregavam um vídeo a cada 2 ou 3 dias. Então vamos fazer as contas. Eles precisavam de cerca de 50 vídeos para bater a meta. Em 4 meses, o trabalho estava pronto. O custo total, mais de 100 vezes o meu salário mensal. 100 vezes. E eu estava sentado em uma praia em Bali, com um sorriso no rosto, vendo os 15% daquele valor absurdo caindo na minha conta. No total, ganhei o equivalente a 15 meses de salário. Dinheiro suficiente para pagar minhas férias e, o mais importante, financiar meus estudos em uma renomada escola de cinema no exterior. Eu pensei que a minha vingança terminava aí. Eu tinha ganhado, estava satisfeito. Mas o universo, meus amigos, às vezes tem um senso de humor incrível. Enquanto eu estava em Bali, recebi uma ligação. Era aquela mesma colega que tinha me avisado sobre a gerente. A voz dela estava eufórica. Você não vai acreditar, a Ana foi demitida. Eu pedi para ela me contar tudo, e a história era ainda mais deliciosa do que eu poderia imaginar. Acontece que o projeto de vídeo para o qual foi contratado tinha um orçamento total aprovado, um orçamento que equivalia a cerca de 1 ano e meio do meu salário. Ao contratar a produtora, eles não estouraram o orçamento, eles aniquilaram, ultrapassaram em mais de 10 vezes o valor original. Minha ex-gerente, desesperada para provar que podia cumprir a meta que ela mesma usou para me demitir, jogou toda a cautela pela janela. Ela aprovou todos os custos, cada centavo daquela fortuna, sem pedir a aprovação final do diretor ou do departamento financeiro. Então, quando o reitor da universidade viu a conta, o prédio tremeu. O diretor levou uma bronca histórica, e minha ex-gerente foi sumariamente demitida por incompetência e má gestão financeira. Ela estava tão obcecada em provar que um profissional faria meu trabalho melhor que acabou pagando um preço 100 vezes maior, perdeu o emprego e destruiu sua reputação. E foi assim que uma demissão injusta me deu o salário de 1 ano, pagou minha faculdade de cinema e promoveu meu amigo a diretor titular na empresa dele. No final, a minha vingança não foi sobre destruir, foi usar a arrogância e a incompetência deles contra eles mesmos. Eles me subestimaram, desvalorizaram meu trabalho e, no processo, criaram a tempestade perfeita que os engoliu.
Às vezes, a melhor vingança é simplesmente sair do caminho e deixar as pessoas colherem exatamente o que plantaram. Essa história é a prova de que o jogo sempre pode virar. E agora eu quero saber de você. Qual foi a vingança mais genial, justa ou satisfatória que você já viu, ouviu ou quem sabe até viveu? Deixa sua história aí nos comentários, eu leio todos eles. E se você gostou de ver a justiça sendo servida bem gelada, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar este vídeo com um amigo que precisa ver isso e se inscrever no canal para mais histórias de vingança como esta. Até a próxima!